Leitura do livro de Jó. Leitura da Bíblia em ordem cronológica. Jó, capítulo 30. Mas agora, aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim, cujos pais eu teria recusado deixar com os cães de meu rebanho. Sim, para onde poderia a força de suas mãos me acrescentar, em quem a idade avançada havia parecido? Por necessidade e fome, eles estiveram solitários, fugindo para dentro do deserto, em tempos passados, assolado e devastado. Eles cortavam malvas dos arbustos e raízes de zimbro para lhes alimentar. Eles eram expulsos do meio dos homens e gritavam atrás deles como atrás de um ladrão, para habitarem nos penhascos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas entre os arbustos. Eles zurravam debaixo das urtigas, eles se ajuntavam, eles eram filhos de tolos, sim, filhos de homens da base, eram mais vis do que a terra. E agora eu sou a sua canção, sim, eu sou o seu motivo de riso. Eles me abominam, fogem para longe de mim e não se poupam em cuspir na minha face, porque ele afrouxou sua corda e me afligiu. Eles também soltaram o freio diante de mim. A minha mão direita levanta-se à juventude. Eles empurram meus pés para longe e levantam contra mim os caminhos de sua destruição. Eles deterioram o meu caminho, promovem a minha calamidade. Eles não têm ajudador. Eles vieram sobre mim como uma grande destruição de águas. Na assolação, eles rolaram sobre mim. Terrores vêm sobre mim, eles perseguem minha alma como o vento. E minha prosperidade passou como uma nuvem, e agora minha alma se derrama sobre mim. Os dias de aflição se apoderaram de mim, meus ossos são perfurados dentro de mim. No período da noite e meus tendões não têm descanso. Pela grande força da minha enfermidade, minhas vestes mudaram. Elas grudam em mim como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama e eu me tornei como pó e cinzas. Eu clamo a ti e tu me ouves. Levanto-me e tu me consideras. Tornaste-te cruel para mim, com tua mão forte, tu te opões contra mim. Tu me elevas ao vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e dissolves o meu bem. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada a todos os viventes. Porém, ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Não chorei por aquele que estava atribulado, não se afligiu a minha alma pelo pobre? Quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim. E quando eu esperei pela luz, vieram trevas. As minhas entranhas ferveram e não descansaram.
Os dias da aflição me impediram. Saí pranteando sem o sol. Levantei-me e clamei na congregação. Eu sou um irmão para dragões e companhia para corujas. Minha pele está preta sobre mim e meus ossos estão queimados pelo calor. A minha harpa também se tornou em pranto e o meu órgão na voz dos que choram. Jó, capítulo 31. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então eu pensaria em uma donzela? Pois que porção teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que minha esposa moa para outro, e que outros se encurvem sobre ela. Porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízos. Porque o fogo que consome até a destruição e desarraigaria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva? Ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha juventude cresceu comigo, como com seu pai, e eu a guiei desde o útero de minha mãe. Se vi alguém perecer por necessitar de roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão, então que meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito, se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão,
Isto também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, que está acima, se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou. Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem: se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abria as minhas portas ao viajante. Se eu encobri as minhas transgressões, como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito, eu temi a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse porta afora. Se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu tomaria sobre meu ombro e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos da mesma forma reclamarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada, acabaram-se as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Então 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava por si mesmo mais do que por Deus. Também contra os seus 3 amigos a sua ira se acendeu, porque eles não haviam achado resposta e ainda assim haviam condenado Jó. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Então Eliú viu que não havia resposta na boca destes 3 homens. Então sua ira se acendeu. E Eliú, filho de Baraquel, o buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem e vós sois muito velhos. Portanto, eu tive receio e não ousei mostrar-lhes minha opinião. Eu disse: os dias deveriam falar e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Mas há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem julgamento. Portanto eu disse: escutai-me, eu também mostrarei minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, eu dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó, ou que respondesse suas palavras, para que não digais: nós achamos sabedoria. Deus o derruba, não o homem. Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim,
nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Eles estavam atônitos, não responderam mais, eles deixaram de falar. Quando eu esperava, pois, eles não falavam, mas permaneciam imóveis e não mais respondiam. Eu disse: responderei também a minha parte. Também mostrarei minha opinião. Porque eu sou cheio de assunto, o espírito dentro de mim me constrange. Eis que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como novos odres. Falarei para que eu me refresque. Eu abrirei os meus lábios e responderei. Não permitam que eu vos rogo. Aceite a pessoa de qualquer homem. Nem permitam que eu use de lisonjas para com um homem, porque eu não sei usar de lisonjas. Se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Jó, capítulo 33. Portanto, Jó, eu te rogo, ouve meus discursos e escuta todas as minhas palavras. Eis que agora eu abro a minha boca, minha língua fala em minha boca. Minhas palavras serão da retidão de meu coração, e meus lábios proferirão claramente o conhecimento. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe tuas palavras em ordem diante de mim. Levanta-te. Eis que eu estou de acordo com o teu desejo. No lugar de Deus, eu também sou formado do barro. Eis que meu terror não te amedrontará, nem será minha mão pesada sobre ti. Certamente tu falaste dos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizendo: limpo estou, sem transgressão, eu sou inocente e não há iniquidade em mim. Eis que ele encontra motivos contra mim e me considera como seu inimigo. Ele coloca os meus pés nos troncos. Ele marca todos os meus caminhos. Eis que nisso não és justo. Eu te responderei que Deus é maior do que o homem, porque contendes contra ele, porque ele não dá conta de nenhum de seus assuntos, porque Deus fala uma sim, duas vezes, e mesmo assim o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos sobre o leito, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito e esconder o orgulho do homem. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito, e a multidão de seus ossos com forte dor, para que sua vida abomine o pão, e sua alma o saboroso alimento. Sua carne é consumida de maneira que não pode ser vista, e seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele e diz: livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate.
Sua carne será mais fresca do que a de uma criança. Ele voltará aos dias da sua juventude. Orará a Deus e ele lhe será favorável. E ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens, e se alguém disser, eu pequei e perverti aquele que era correto e não lucrei com isso, ele livrará a sua alma de ir à cova, e sua vida verá a luz. Eis que todas estas coisas Deus faz frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó, ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me. Fala, porque eu desejo te justificar. Não, ouve-me, fica em silêncio e eu te ensinarei a sabedoria. Aleluia. Essa foi a leitura de hoje, meus queridos irmãos. Que a cada dia a gente possa vir aqui, ler a palavra do Senhor e concluir nosso objetivo. Amém? Fique com Deus.